Olá para você! Está começando o conteúdo extra desta semana. Hoje é sexta-feira, dia 10 de outubro de 2025. Eu tenho o prazer em receber, para homenagear vários professores, a data vai ser na próxima quarta-feira, dia 15, Fernanda Abrão. Ela é professora e gerente de educação à distância do Centro Universitário Faminas, na cidade de Muriaé, na Zona da Mata, e também em Belo Horizonte, capital. Fernanda, muito obrigado por ter aceito o convite, disponibilidade do seu tempo. Como que foi para você a escolha da profissão professora? Eduardo, eu que te agradeço a oportunidade de falar dessa profissão tão incrível que é ser professora, né? Eu sou professora de formação e essa é uma identidade que me acompanha aí, né, em qualquer função que eu exerça, né? Ao longo desses 26 anos de formada, eu formei na Universidade Federal de Viçosa, Letras, mas antes, lá em Ubá, que é a minha cidade de origem, eu já ensinava meus irmãos, adorava pegar na minha época a gente tinha giz, sabe, quadro negro, então a gente pegava, levava para casa, ensinava eles. E também, Eduardo, eu tive professores incríveis que me ensinaram naquela época, né, que a gente tem uma situação naquele momento econômico muito simples. E a gente via que a educação era uma porta de entrada, não só uma porta, mas janela para grandes possibilidades. E quando eu olho para trás, eu vejo como a educação e essa minha trajetória na educação como docente, ela me trouxe a lugares incríveis como nessa entrevista de hoje. Quais são os desafios na sua avaliação, Fernanda, com relação à educação? A gente está vivendo a questão da tecnologia, que começou há 5 anos atrás, com a pandemia, mas a educação já vem caminhando neste ramo, vamos dizer assim. Mas para você, e o que esperar nos próximos anos? Bem, o desafio digital é muito grande, afinal de contas, nosso país também é um país continental. Então, quando eu falo de inclusão digital, eu tenho assim uma diversidade muito grande, sabe, Eduardo? Nos grandes centros, a gente já tem essa questão muito forte, mas no interior, em outras cidades, isso é também um desafio. Então, eu acho que o maior desafio é democratizar realmente o acesso à educação e principalmente na formação dos nossos professores nas universidades, nas instituições de ensino, um olhar mais atento às metodologias mais ativas, utilizar todas essas ferramentas que já são muito comuns para os nossos jovens para o aprendizado, né? Então, assim, eu vejo que esse é um desafio, trabalhar também questões da sala presencial com ensino híbrido, é, principalmente com limites éticos. Eu acho que a gente tem IA aí que produz imagens, vídeos, nós mesmos, né, como avatares, mas a gente tem que entender quais são os limites da ética, né, da autoria e como é que utilizar a IA, ela é muito importante para professores e alunos para o desenvolvimento, mas também precisa de mecanismos para que a gente consiga gerir esse processo de forma produtiva. Porque, infelizmente, o que a gente vê aí são grandes desafios em relação à legislação, ao controle do uso do acesso à internet livre, a gente, apesar de marcos que nos orientam para isso. E também um outro desafio é questões de geracionais, né? Alguns professores, eles ainda têm um certo receio ou até um preconceito de usar tecnologia. Então, assim, ao longo aí de 16 anos da minha trajetória, eu também tive que me reinventar muito. Eu sou formada em letras e de língua portuguesa, portanto, trabalhei no ensino superior minha vida toda de formação, e de lá para cá muita coisa mudou. E eu tive que enfrentar desafios de usar ferramentas digitais, plataformas online, né? E muito resistente no início, mas eu vi como eu cresci profissionalmente utilizando essas ferramentas, me aproximando dos meus alunos, entendendo como é que esse universo era, para que eu pudesse aí continuar no meu propósito educacional de formação das pessoas, tá? Então eu acredito que a gente é um desafio, mas como todo desafio a gente precisa entender quais são as oportunidades. E eu vejo muitas oportunidades se a gente estuda, se a gente se debruça aí sobre esse novo, se a gente conhece muito melhor a cultura dos nossos jovens, para que a gente consiga aí equacionar
essa nossa propósito educacional, quais as habilidades e competências que a gente precisa desenvolver nos nossos alunos. A gente precisa modernizar o ensino também, sabe, Eduardo? A gente precisa entender por que nós estamos ensinando alguma coisa. O jeito que a gente aprendeu é um jeito diferente, mas ele não é pior ou melhor. E eu acho que quando a gente está com esse foco, né, em por que eu estou ensinando alguma coisa, quais as habilidades e competências que eu preciso desenvolver no meu aluno, eu consigo aí equacionar e aproveitar muito dessas questões digitais e não trazê-las só como um lado negativo ou um vilão do processo de aprendizado, sabe? Qual que é o conselho que você dá para quem quer ingressar nessa área como professora? A gente sabe que também, além dos desafios, tem o desafio do dia a dia, que é a educação, ensinar outra pessoa, tem alguns objetivos, mas tem, vamos dizer, Fernanda, também tem aqueles alunos que têm dificuldade no aprendizado. Como é que você lidar com isso? E um conselho. Olha, Eduardo, nos últimos 5 anos, teve uma grande revolução, eu pessoalmente, como professora, porque eu comecei a receber aqui na universidade muitos jovens adultos neurodiversos ou com algum tipo de deficiência. E a inclusão no ensino superior, tanto cultural, tanto em relação à inclusão digital e também a inclusão da pessoa com deficiência, ele é um fator muito importante. Então, a gente precisa, eu tive que estudar, fiz algumas formações, hoje eu sou presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência no nosso município. Posso te dizer, Eduardo, que é muito difícil, mas a gente tem aí 25 jovens assistidos dentro da nossa instituição superior, em áreas diferentes, desde a medicina até o direito. E a gente teve que se redimensionar, porque a gente tem uma população plural, a gente precisa, a lei existe, a gente precisa incluir. Então, eu acho que o maior conselho é a gente estar aberto a aprender o tempo todo. É a gente não ficar fixo apenas numa formação que a gente teve anteriormente, mas se abrir para novas possibilidades, para inovação. Principalmente, eu acho que como professora, buscar aí mediar, dar mais protagonismo aos nossos estudantes, entender os cenários e estudar bastante. Então, assim, quem quer ser professor precisa gostar de pessoas, Eduardo, precisa gostar de pessoas, precisa ter um olhar sensível. Se a gente fala muito de IA, hoje eu trabalho com tecnologia, né, na educação, a gente fala muito de tecnologia, mas todos os grandes eventos que eu fui, o maior ativo é a questão do olhar humano, o olhar para o outro, porque a IA vai substituir inúmeras profissões no futuro e no presente também. Como formar pessoas para essas novas gerações, né? O que a gente precisa entender o que vai diferenciar sempre é essa característica humana. Então, as competências comportamentais. Então, para um professor hoje realmente atuar de uma forma, né, prazerosa, ou afastando de problemas de saúde mental, por exemplo, até questões relacionadas com a questão do próprio valor que ela recebe, né, questões salariais, a gente tem que estudar e estar aberto a todas essa gama de possibilidades e olhar realmente o propósito que você tem como educador. Nem todo mundo consegue ser professor, Eduardo, porque eu preciso ser muito abnegado, eu preciso me dedicar ao outro, eu preciso estudar bastante, e aí é por isso que, infelizmente, eu tenho cada vez menos um número pequeno de pessoas buscando a educação, né? E diferente do que os outros pensam, a profissão do professor, ela não vai acabar, porque esse contato com o humano, eu lido com educação à distância, mas eu tenho várias IAs que me ajudam no relacionamento, na produção, mas o aluno precisa do contato com esse outro que é a sua referência. Então, é muito importante a gente buscar valorizar essas habilidades e competências que o ser humano tem e também traçar de uma forma muito mais personalizada a trajetória de cada estudante. Hoje, a gente não tem mais, Eduardo, como fazer
que os nossos alunos sigam uma única cartilha. Nós temos inúmeras outras fontes aqui, né, de conhecimento, de ferramentas que nos ajudam a aprender. Então, o que o professor precisa ser não é esse centralizador que a gente já vem falando há muito tempo, desde a década de 90, 80, mas a gente precisa ser um sujeito capaz de mentorar, de fazer curadorias. Nós, com a inteligência artificial, a gente que produz conteúdo, a gente que ensina a inteligência artificial a fazer coisas. Então, assim, o professor é esse fator de diferença, é esse sujeito que faz diferença no desenvolvimento das pessoas, tá? Porque não é simples, como a gente conversou antes, mas é um desafio maravilhoso que eu não abro mão, por mais que eu tenha aí hoje outras áreas, né, que eu atuo de gestão. A minha trajetória é marcada pela coragem de transitar entre ensinar e gerir. Eu sempre me vi como alguém que constrói pontes, professores, estudantes, instituições. Então, assim, eu acho que a minha atuação tem sido desenhada pelas experiências de aprendizagem minhas também, significativas, em que eu conecto tecnologia, inclusão, qualidade acadêmica. Então, para mim, a inovação só faz sentido se ela for muito humana, sabe? Eu vivi na prática inúmeros desafios de desvalorização de professores, das mudanças tecnológicas aceleradas, da necessidade de engajar novas gerações. Eu acho que cada um desses desafios acabou virando um combustível para eu pensar diferente. O professor precisa pensar diferente. E, às vezes, naquele momento, o aluno não entende, tá? Então, o meu propósito hoje, ele é de resgatar o valor da educação como esse espaço de pertencimento e recomeço, sabe? Ser professora, ser gestora, é liderar processos, é a gente assumir as rédeas, né? Não só de uma sala de aula, mas das nossas próprias vidas, é a gente indicar caminhos para tantos jovens. Uma das coisas mais incríveis, Eduardo, que eu tenho é quando um egresso meu aqui da faculdade, ele está atuando de uma forma significativa na sociedade, e o quanto esse raio de mudança acontece de uma forma tão assim exponencial. Os nossos alunos que saem aqui, eles vão para as comunidades deles, mudam a vida deles, mudam a vida da comunidade economicamente, culturalmente. Como eu te falei lá atrás, eu venho de uma família muito humilde. Estar aqui, ter sido diretora de uma instituição tão importante como a Faminas, hoje ser gerente, promovida novamente, é só feito realmente pela caminhada que eu tive na educação. A educação transformou minhas vidas, minha vida, a vida da minha família. Meu pai e minha mãe, eles não fizeram nem ensino médio, eles são semi-analfabetos. Meu pai, ele só conseguiu uma promoção quando eu me formei em letras, ajudei ele a fazer um supletivo para o meu pai conseguir uma melhoria no trabalho dele. E eu lembro de criança que meu pai sempre falava: olha, meus filhos, vocês não precisam trabalhar se vocês forem estudar. E eu acreditei nisso, meus irmãos acreditaram nisso, a gente estudou muito e todos nós criamos todas as nossas trajetórias, né? Cada um da sua forma pessoal, todas pautadas na educação e pela educação. Então, acredito de verdade que o professor do futuro não é apenas um transmissor de conteúdo, sabe? Um transmissor de conteúdo, ele é um design de experiências, ele é um agente de impacto social, e é nessa direção, sabe, Eduardo, que eu quero continuar seguindo, podendo contribuir, e eu sou apaixonada pela educação, eu realmente, assim, eu me emociono porque é muita coisa bacana, eu olho muitos os meus, eu falo com meus filhos, né, que são os meus alunos também, eu olho assim, meus filhos, olha lá, tem um que tem uma empresa, tem outro que atua ali, tem outro que um agente de uma cidade, um agente de saúde de uma cidade, outro que está fazendo uma lei, o outro que está num outro país, outro que está aqui na cidade, no bairro dele, mudando a região dele. Então, assim, a educação é transformadora, ela transformou minha vida, e eu acho que ela é um espaço realmente de se recomeçar, de poder construir histórias diferentes, tá? Acho que é isso, Eduardo.
E como é que foi essa questão a questão do livro, né? Você é coautora, o livro chama Quando a Infância Dói, está no volume 2, para a gente contar um Esse aqui, pouco. ó, Ah, e como é que esse foi, livro. Fernanda, para você essa questão do livro, de ter lançado? Eduardo, a Carla Filó, ela é a coordenadora editorial. A Carla foi nossa aluna aqui. Quando eu falo que a educação transformadora, ela é. A Carla, fez psicologia na Faminas, coordenou o primeiro livro, que é um best-seller, e é psicóloga, e coordenou o segundo livro, Quando a Infância Dói. E no ano passado eu fui convidada para poder participar da noite de autógrafos aqui, que já tinha acontecido em São Paulo, e eu fui. E alguns dias ela me convidou para participar do volume 2. Mas eu fiquei muito assim, gente, mas eu não tenho experiência alguma com criança. Como e por que a Carla me convidou? E aí nós fomos conversar e ela falou, Fernanda, e ela foi também funcionária aqui da Faminas, como psicóloga no nosso núcleo de apoio psicopedagógico. E ela me convidou, e aí eu fui pensando um pouco nisso, e ela assim, Fernanda, tem muita coisa que a gente pode falar. E aí que eu fui pensar, Eduardo, quanto a infância ela ela é muito significativa e vários traumas, positivos ou não. Eu acabei de contar um pouco da minha história de criança aqui, ela marca a vida da gente por, né, a trajetória inteira. E eu fui ver como eu tinha tantos jovens aqui que eles tinham histórias de dor que foram que aconteceram na infância, histórias de transformação da infância que vieram para aqui para a faculdade. E eu tinha assim muito material, na verdade, eu nem tinha me dado conta disso, porque a gente tem um núcleo de apoio psicopedagógico, a gente tem um núcleo de inclusão aqui na Famílias, e a gente apoia muitos jovens e muitas famílias que têm dores, ou por conta de neurodiversidade, porque sofreram bullying, porque sofreram algum abuso na infância, e várias outras questões positivas também, e que marcaram a vida dessas pessoas. Então, assim, eu acabei falando um pouco de como é que na universidade a gente acha que é só na escola fundamental e primária, mas não, aqui também a gente pode recomeçar. A gente tem muitas vidas aqui que foram marcadas por questões trágicas ou questões maravilhosas e que vieram, né, essas pessoas, elas vieram estar nessa instituição e a gente poder apoiar. Então, foi a partir desse convite de uma egressa que hoje é assim, uma coordenadora importante de um livro que é best-seller pela segunda vez. Em 15 dias, a gente lançou o livro em São Paulo e ele já foi para best-seller. A gente vai fazer o volume 3 no ano que vem. A editora já conversou com a gente. E a gente fica muito feliz, não porque é best-seller, mas é porque o tanto de pessoas que nos procuram ouvindo as histórias, né, sobre esse livro. Esse livro ele é composto por pessoas profissionais da psicologia, da psicopedagogia, do direito, da nutrição. Então, assim, é um livro que ele tem um recorte muito grande, muito importante, porque inúmeros profissionais de áreas diversas, de uma forma muito interdisciplinar e transversal, vão falar de como é que esse ciclo da infância e como a gente trata as crianças até achando que é o mundo ideal da infância, né? Que é o lugar que nós somos mais felizes, a infância como um lugar, né, de aconchego, que não é, na verdade, infelizmente, para todos dessa maneira. E como é que isso repercute durante toda a vida, sabe? Então, é aquilo que eu te falei antes, sabe, Eduardo? A gente precisa se humanizar, enxergar como as dores das pessoas, elas ecoam em atitudes e comportamentos no futuro, e como educadores, como professores, não podemos nunca ficar desatentos a comportamentos, a atitudes, a posturas que têm um fundamento. Então, esse livro são para as famílias que precisam entender como a gente pode identificar certas situações com as crianças, por exemplo. Ela serve de guia aí para profissionais também que queiram tanto da educação quanto da área de saúde, da área do direito, para entender como é que a gente pode intervir. E é por isso que eu acho que tantas pessoas se interessaram a ler esse livro, e o volume 1 também, porque ele toca muito na gente, na minha infância, acredito que na sua também,
né? A gente tem histórias da nossa infância que nos marca pelo cheiro, pelo gosto, por situações do pé no chão, às vezes, do giz que eu te falei que eu carregava no bolso, e essa é uma memória afetiva que às vezes é positiva e às vezes não. Então, eu estou muito feliz, muito grata por ter participado disso e ter me redescoberto também, né, como uma outra viés. Por isso que eu te falei, a gente precisa se reinventar, a gente precisa, como professor, se abrir as possibilidades, né, e porque é assim que a gente evolui também, né, Eduardo? Fernanda, muito obrigado pela sua atenção aqui com a gente no conteúdo extra dessa semana, em homenagem a todos os professores, uma vocação ser professor. Quero que você deixe suas redes sociais. Quem quiser comprar o livro, a gente vai pôr aí o site embaixo do nosso programa. E parabéns aí pelo livro e também pela profissão de professor. Beleza, obrigada mais uma vez pela oportunidade de falar de um tema que eu gosto tanto, sabe, Eduardo? E minha rede social é Abrão Fernanda e no LinkedIn também. E a gente vai deixar o link para quem quiser, mas a Amazon está sendo vendido também e outras na editora, né, na Literary Books também podem ser adquiridos os livros, tá? A gente agradece muito a oportunidade também de falar desse tema que hoje está muito atual, né? Falar, né, da infância como um reflexo e um desdobramento aí do nosso futuro, né? Não é possível não falar sobre a infância e das dores que podem ser minimizadas aí se tiver um olhar de um professor, né, como nós professores, nesse mês de outubro tão importante, né, para ser valorizado, mas todos os outros meses, todos os outros dias. Eu sei que é muito difícil, às vezes, a sala de aula, os desafios são grandes, as pessoas estão muito hostis, a gente vê casos, né, difíceis, né, dos nossos colegas, mas eu acredito que a gente precisa ir tocar as pessoas. Se a gente toca elas, a gente vai no mundo delas, a gente consegue fazer com que esse nosso papel de educador ele possa diminuir as distâncias, diminuir as desigualdades, né? Então é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu tive o prazer em receber e disponibilidade de horário a professora e gerente de educação à distância do Centro Universitário Faminas, na cidade de Muriaé, como eu falei no início da nossa entrevista, na zona da Mata de Minas, e assim como também Belo Horizonte, capital, Fernanda Abrão. Fernanda, muito obrigado e uma excelente semana. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Eduardo.